boa tarde a todos novamente. A gente já realizou os devidos ajustes aqui e eu sou o Rafael do Suporte Fiscal e vou estar apresentando aqui o webinar de geração do inventário para o Bloco H, junto com a Fernanda também do Suporte de Produção. Da parte do SPED Fiscal em si, o processo da geração do Bloco H ele é um pouco mais simples do que o da geração do inventário, né? Só queria comentar um pouco com vocês como que vocês vão fazer, porque algumas pessoas às vezes acabam ficando com dúvidas no momento de geração do inventário, né? Então, aqui da parte do fiscal, para estar gerando o bloco H no SPED fiscal, vai ser preciso que vocês estejam marcando a opção do bloco H aqui embaixo e que posteriormente vocês vinculem o inventário que vocês gerou no PRD FP105. A gente vai estar mostrando depois para vocês como que funciona esse processo de geração para que vocês possam depois estar replicando. Aqui no SPED fiscal, então, quando vocês abrirem o filtro de inventário, ele vai listar todos os inventários que vocês já geraram. Então aqui vocês podem estar filtrando por data ou pelo número do inventário para estar procurando melhor os inventários específicos para o bloco H. Quando vocês gerarem ele, vocês vão clicar nessa setinha aqui para a direita, se lista impressão, e vão clicar em confirmar. Só fazendo esse processo, o sistema ele já vai gerar o bloco H. Também tem algumas outras questões aqui que é importante a gente mencionar. Quem utiliza a contabilidade aqui no sistema pode estar informando a conta contábil aqui também no bloco H, para que ele não dê erro. A gente não tem o módulo contábil aqui configurado nesse ambiente de teste, porque o nosso foco aqui é mais o processo de geração do inventário mesmo, né? Mas vocês estariam vinculando aqui nesse campo. Um outro ponto também importante é o motivo do inventário, que você está informando posteriormente aqui no lado, para que ele não dê erros depois no validador. Alguns erros comuns também que ele está demonstrando aqui para vocês do processo do inventário. O inventário vocês não podem estar gerando ele por NCM ou por algum outro código que seja diferente do que vocês utilizam nos seus documentos fiscais. Nesse caso aqui, um exemplo de que pode dar erro é quando vocês selecionam aqui o código de impressão como NCM, né, ou classificação, e aqui embaixo também com uma descrição do NCM ou classificação. Caso seja feito esse tipo de geração, ele vai dar erro de duplicidade no PVA do SPED fiscal, porque você vai ter mais de um item, né, com o mesmo código, que dentro de uma empresa você possui vários itens, né, que às vezes compartilham do mesmo NCM, que seriam esses erros aqui de duplicidade. E o de cima é o erro da conta contábil, né, que eu estava comentando com vocês. Então evitem, né, estar gerando aqui por NCM, né, ou algum outro tipo de código, né, e descrição que seja diferente do que vocês utilizam nas notas fiscais. Da parte também que a gente costuma pegar bastante erro, não é um erro aqui do processo de geração, mas é um erro que ocorre depois no validador. Quando vocês geram o inventário aqui, de matéria-prima, produto acabado, entre outros, é importante que não tenha configurado dentro do mesmo inventário os mesmos produtos. Então, se vocês gerarem um inventário A com produto X, o inventário B também não pode ter o produto X. O sistema caiu aqui, mas só um minutinho que eu já abro aqui para vocês estarem verificando novamente, beleza?
Então, pessoal, voltando aqui, né? Agora que eu consegui, só um minutinho que eu vou compartilhar aqui a tela com vocês novamente. Beleza. O erro de duplicidade ele é bastante comum para a gente. Então, evitem, né, tá vinculando ali inventários que tenham o mesmo produto. Porque senão, posteriormente, vocês vão até mesmo estar estourando o limite de erros do SPED fiscal e não vão conseguir fazer a entrega do arquivo. Então, dentro do inventário só pode ter um item, né? Um item, na verdade, não pode estar duplicado em mais de um inventário. Deixa eu dar uma verificadinha aqui. Beleza, pessoal. Acho que da parte do fiscal seria mais isso mesmo. Aí depois no final aqui do webinar, a gente vai estar tirando as dúvidas, beleza? Da parte também do fiscal e do processo de geração do inventário. Só um minutinho que eu já passo para a Fernanda para que ela possa estar demonstrando para vocês como que é feito esse processo. Boa tarde, pessoal. Bom, aqui, como o Rafael estava replicando aqui para vocês, a gente vai fazer uma demonstração aqui. Fica claro para vocês, não é um treinamento, tá? A gente vai fazer uma demonstração. Na verdade, acaba sendo um facilitador para vocês agora nesse início de ano com as entregas, né? Então, assim, para a parte da produção, que é, na verdade, a geração aqui do arquivo para ser listado lá no SPED, é uma coisa bem simples, não é muito moroso o processo. Na verdade, assim, é mais um direcionamento mesmo, tá? São questões que eu vou demonstrar aqui para vocês. É lá do cadastro de produto. Algumas particularidades que o SPED obriga, né? Então, assim, basicamente, dentro do cadastro, a gente colocou eu fiz alguns cadastros aqui para vocês, só para a gente fazer essa demonstração. Então, assim, aqui, dentro do cadastro de produto, o que o SPED obriga, né? Que você tenha no campinho aqui, dados para filiar, o tipo do item listado. Deixa eu abrir a tela aqui que eu vou mostrar para vocês. Uma das, tá? Não são todos. Eu só vou colocar aqui que é um campo que ele lista como obrigatório, porque senão lá dentro do SPED ele vai listar esse produto como um serviço. O Rafael depois me corrija se eu estiver errado, tá? É esse campinho aqui, ó, tipo do item. Hoje, vocês têm a opção de deixar esse campo aqui como obrigatório. Então, toda vez que o usuário, que é o responsável do cadastro de produto, for fazer um cadastro novo, ou até mesmo fazer alguma manutenção, e neste cadastro não tenha esse campo preenchido, o sistema já vai fazer a validação, obrigando que o usuário informe esse campo aqui antes de sair do cadastro, tá? Então, assim, para o SPED, hoje esse campo aqui ele é obrigatório. No caso aqui, para fazer a demonstração para vocês, a gente fez uns cadastros de produtos novos aqui, porque, assim, são muitos cadastros que a gente tem na nossa base de teste aqui. Então, assim, a gente vai fazer o filtro do inventário por classificação, tá? Só para mostrar para vocês a questão lá do cadastro mesmo. E agora aqui a gente vai para a geração. Um ponto importante também, pessoal, é a questão do configurador do modelo do inventário, tá? Que você configura aqui no PRDFM 155. Na verdade, assim, acaba sendo uma capa básica, mas assim, não que isso impeça que lá dentro do gerador, do PRDF 105, você não consiga dar manutenção nesses campos aqui. Você consegue dar manutenção normalmente. Aqui quem vai poder instruir
eu acredito que a grande maioria que esteja assistindo já é da parte responsável, né, do fiscal contábil da empresa. Então, assim, vocês vão conseguir decidir qual que é o tipo ideal aqui de cada campinho que vai ser preenchido, ou para cada tipo de inventário que vocês vão estar gerando no momento, tá? A gente colocou aqui para ser validado esse inventário no estoque físico, o tipo de processamento é o saldo de estoque, mas tem vários outros campos aqui que o seu contador vai saber fazer o direcionamento. O modelo do inventário é o modelo padrão. Esse modelo 7 aqui, só frisando, é uma questão, particularidade, se eu não me engano, de um estado. Depois eu só vou confirmar com o nosso PO e posiciono vocês através do contato, mas é uma questão de um estado específico, tá? Que gera esse modelo 7 aqui, depois eu só pontuo vocês lá. O tipo de valor, tá, pessoal? Normalmente, a valoração do produto tem que ser verificado também com o contador. Aqui a gente colocou para base o custo de última compra, mas normalmente é o custo médio. Só que quem vai decidir isso aí com vocês vai ser o contador, tá? Basicamente é isso. Ele obriga, tá, que você tenha um tipo de inventário para você montar lá, gerar o seu inventário lá no PRDFP 105. Mas é aquilo que eu disse, nada impede de que você consiga dar manutenção nos campos. O tipo de inventário ele é informado aqui nesse campinho. Tipo de inventário. Aí ele já puxa aqui, pré-configurado, a base que a gente fez lá no PRDFM 105, mas ele permite que você altere aqui sem problema nenhum, tá? Ele é só obrigatório mesmo para ser informado aqui. Então, aqui a gente vai fazer a geração. Só lembrando que o inventário ele é gerado por empresa, você não consegue gerar por vários CNPJs de uma vez só. Então, assim, se está logado na empresa 1, vai ser somente da empresa 1 e assim sucessivamente. Aqui a gente fez alguns cadastros para teste para vocês. Então, assim, não vai ser muito, vai ser pouco. Eu fiz um cadastro por classificação. É obrigatório que informe uma descrição, tá, no inventário. É muito importante também para controle, tá, interno de vocês, talvez colocar uma data, uma forma melhor de que vocês depois consigam se achar. Porque, assim, hoje é bem escasso de relatórios para inventário dentro do sistema. Então, assim, lá na consulta depois da geração, você consegue, pela descrição, saber, olha, esse inventário aqui foi de tanto a tanto. Então, assim, é um controle melhor para vocês. É aquele ditado, né? Vocês têm uma Ferrari na mão, então é só saber usar. Então, a gente tem que usar todas as opções que o sistema demonstra para a gente, mostra para a gente, disponibiliza, tá? Então, assim, você sempre tenta utilizar o máximo possível de controle dentro do sistema. Aqui a gente colocou a descrição, o tipo de inventário, lembrando só aquilo que o Rafael já pontuou lá no início, o agrupamento tem que ser sempre do modelo fiscal de vocês, tá? Aqui a gente vai fazer por produto. Um campo muito importante na geração do inventário é esses 3 campinhos aqui, saldo em, valor em e empresa valor. É os 3 campos que é campeão, assim, de chamado aqui pra gente, que às vezes o pessoal confunde muito essas informações. Por quê? Porque às vezes eu tenho, aqui no caso a gente está usando para simulação a empresa 7. Vamos supor que eu tenho 7 empresas cadastradas, mas na empresa 7 a minha empresa de foco é a empresa 1. Então, aqui eu não posso usar a empresa 7, eu teria que usar a empresa 1. Essa validação aqui é a validação feita lá naquele parâmetro CD empresa, lá do cadastro. Então, normalmente é feito no início da implantação. Então, assim, todo o pessoal de cadastro ou de fiscal já sabe essa configuração. Só que, às vezes, o usuário lá de chão de fábrica, que é o responsável pela geração desses relatórios, ele não tem conhecimento, né, do processo. Então, assim, sempre é bom deixar muito claro que aqui a informação da empresa que vai buscar é a empresa do cadastro, a empresa em foco do parâmetro. Saldo em. Ele vai trazer o saldo na data que você informar aqui. Então, assim, aqui o sistema está buscando a data do dia 20/11, porque o nosso sistema aqui não está com a data virada. Eu fiz as entradas desses produtos que eu cadastrei para vocês aqui com essa data, 20/11/2019. Então, não adianta eu colocar aqui para vocês 15/1/2020.
ou posterior a essa data que ele não vai listar nada. E a mesma coisa, valor em. Se eu colocar 19/11 aqui, vai trazer que eu não tinha nada de valor desse cadastro. Então, às vezes, o que acontece? O usuário a empresa compra um produto, faz a entrada, mas lá no momento o valor estava abaixo ou acima do valor recebido. Depois eles tiram um relatório e verifica lá que o valor está diferente do que foi recebido. Ah, tem a opção de dar manutenção. Tem a opção de dar manutenção lá no cadastro. Só que aí, aqui na hora de tirar a geração, ele ainda informa a data atual, a data do recebimento. Não, ele tem que informar a data que ele ajustou. Então, assim, isso aqui é um diferencial, tá? Por quê? Porque às vezes isso aqui pode fazer diferença para vocês lá na hora dos valores, de valorizar o seu SPED. Então, assim, tem que ficar muito ciente o usuário desses dois campos aqui, tá? Saldo em e valor em. Isso aqui é importante para a valoração do estoque do SPED de vocês. Aqui as datas vão ficar iguais, porque, como eu disse, a gente não fez o vira-dia aqui para fazer a demonstração, mas isso não vem ao caso agora. Esse campinho aqui, tá, pessoal? Tipo de valor IRR é valoração, se eu não me engano, baseado no seu imposto de renda. Né? Não sei se tem algum de nossos clientes que utiliza, mas assim, não vem ao caso também. Se você utiliza, o seu contador vai saber, é só você marcar. Tanto que não é um campo obrigatório, tá? Aqui você informa custo ou preço, mas se você usar, você depois na hora da geração do nosso inventário, que eu vou mostrar para você onde que fica a informação desse campo aqui. Preenchido os campos de forma correta aqui, se você por acaso informar errado aqui, não tem problema, você pode gerar um novo inventário com a mesma informação, ele não valida se já existe um inventário gerado ou não, tá? A quantidade, você pode escolher, que também é definido conforme o seu contador quer, os registros. Eu vou colocar todos aqui, mas você tem várias opções, somente com quantidade, zerado, positivo, negativo. Valor, a mesma coisa, tá? Código da impressão, é isso aqui que o Rafael citou agora há pouco com vocês, sobre a questão de gerar com NCM ou classificação, então tem que ser conforme o modelo fiscal de vocês. Aqui, a nossa empresa aqui de teste está configurada como produto, então a gente vai gerar como produto aqui, e a mesma coisa deve ser a descrição da impressão, tá? Preenchido todos os campos, feito o filtro de produto, informada a descrição, o tipo de inventário, conferido se o saldo vai ser esse mesmo. Esse campinho aqui, valor médio NF, é um campo relativamente novo, não consegui descobrir, tá? Depois eu vou verificar e mando para vocês no arquivo que a gente vai disponibilizar depois. Preenchido todos os campos, é só você vir aqui e realizar a ação F4. Aqui deu um campinho de preenchimento obrigatório que eu estava mexendo no custo, mas é só vir aqui e preencher. F4, ele vai gerar o inventário aqui, tá? Gerado o número de inventário, ele já vem selecionando, você tem que processar. Se você não processar, esse inventário ele não vai ser gravado. E se der algum erro, ele vai aparecer aqui depois o motivo que não foi possível gravar, tá? Então, assim, gerado o inventário, aqui para a gente gerou o inventário de número 13, a gente vai abrir essa visualização lá pelo PRDFM 157. Como a gente fez o filtro por código de produto, tá? Ele trouxe aqui o SKU ou reduzido, não sei como vocês costumam falar. Aqui ele traz o código do produto individual, tá? O valor. Aqui é aquele campinho valor unitário IRR que eu falei para vocês lá, que é validado pelo imposto de renda. Então, assim, se você é uma empresa que apresenta essa informação, aí é só marcar. Aqui, como a gente não marcou, ele veio zerado. Aí aqui ele informou, na terceira coluna aqui ele listou a quantidade do produto, né, individual para cada um, o valor individual também. Desculpa, pessoal, valor individual não, tá? Valor individual é na primeira coluna, aqui na segunda é o total disponível para a quantidade que eu tenho em estoque.
Só reforçando que nessa telinha aqui você consegue realizar manutenções. Então, assim, é muito importante que o acesso fique limitado a essa tela, tá? Normalmente a gente sempre reforça para que só os administradores ou os contadores tenham acesso, porque assim, qualquer manutenção que for realizada aqui, ele vai acatar no registro. Aqui na parte superior da tela fica toda a informação de filtro que a gente fez na tela anterior, tá? Então, aqui a data do inventário, aqui fica a descrição que a gente colocou, o tipo, né, o custo, o valor, tipo de processamento, o modelo, a situação. Então, aqui, lembrando que qualquer informação que você alterar aqui vai ser carregada lá para o seu SPED. Aí, nessa tela aqui, é a última tela da parte da geração do inventário, antes do SPED. Depois da geração do SPED, da apresentação para os arquivos para o contador, é muito importante que você venha aqui nessa tela de volta e feche esse inventário, tá? Lembrando, é um controle para vocês, só para não ficar em andamento aquele monte de inventário aqui na tela. Ah, tá fechado? Quer dizer que eu já mandei ele para o meu contador, já foi gerado o SPED, só para um controle mesmo. Então, assim, às vezes a gente tem uma ferramenta na mão e a gente não usa, né, tudo que ela tem disponível. Então, assim, é muito importante que vocês consigam utilizar toda a ferramenta. Então, assim, aqui a gente gerou o inventário 3. Da minha parte, era essa, tá, que eu queria apresentar para vocês. O Rafa vai mostrar o SPED agora com esse inventário gerado aqui. Aqui ele está com a situação em andamento. Depois que ele gerar o SPED, só a gente vir aqui, fechar e salvar, tá? Obrigada, pessoal. Até mais. Voltando aqui para a geração do bloco H, igual eu tinha comentado anteriormente, não é um processo muito complexo. Eu vou estar demonstrando aqui novamente, porque teve algumas outras pessoas que entraram um pouquinho depois. Então, eu vou estar simulando ali a geração junto com vocês, né? Depois de fazer esse processo da geração do inventário, ele é bem tranquilo, ele não é muito difícil. Então, a gente vai informar um intervalo aqui, né? Período. Alô, vocês estão ouvindo, pessoal? Sim, né? Beleza. Voltando aqui, então, para a geração do bloco H, vocês vão estar selecionando aqui a opção do bloco H e vai estar clicando aqui em inventário e fazendo o filtro necessário para estar selecionando o último inventário que foi gerado para estar vinculando. Ó. Esse aqui foi o inventário 3 que nós geramos recentemente. Vamos buscar aqui. Vocês vão clicar naquela setinha ali para a direita e vão clicar em confirmar. Fazendo isso, o seu inventário ele já vai ser gerado normalmente no seu arquivo do SPED fiscal. Só não esquecendo, né, para quem utiliza a contabilidade aqui no sistema, está informando a conta contábil, porque depois ele vai dar erro se não informar a conta contábil. E também está informando o motivo do inventário aqui.
Beleza, após selecionar, né, os filtros aqui e clicar em processar, eu vou estar demonstrando aqui para vocês o inventário que a gente gerou ali direto no arquivo e também no validador do PVA. Aqui já beleza, esse aqui é o inventário, né, que nós acabamos de gerar para teste, né. Vocês podem verificar aqui que ele vai gerar o 0200, né, e posteriormente o bloco H com as informações dos produtos. Durante o processo de validação, né, só é importante estar atento àquilo que eu comentei anteriormente. Não está gerando por NCM, né, para ele não dar esse erro de duplicidade de ocorrência de chave, né, porque esse erro de duplicidade, ele ocorre quando você tem, por exemplo, dois produtos com a mesma numeração. Então, daí, se, por exemplo, aqui a gente tem o 691 e o 692. Se aqui tiver 691, com certeza vai estar dando erro depois de duplicidade. Então, acho que seria só isso, pessoal. Vocês têm alguma dúvida da parte do SPED fiscal ou da geração do inventário? Vocês podem estar mandando a dúvida de vocês no chat, que daí a gente vai comentando. Ó, pessoal, dei uma olhadinha aqui no chat. Tem uma dúvida aqui sobre a geração dos inventários dos produtos em processo. A geração dos inventários dos produtos em processo ela é um pouquinho diferente, porque daí a gente já utiliza mais os produtos em processo na geração do bloco K, só que nós temos também algumas FAQs para estar auxiliando nesse processo. Então, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem estar entrando em contato, né, posteriormente, né, através do nosso e-mail, que daí a gente vai estar mandando por e-mail para vocês esse certinho, esse processo da geração do inventário do produto em processo. Tem mais alguma dúvida, pessoal? Aí, se vocês tiverem dúvida, vocês podem estar mandando ali no chat, beleza? Que daí a gente dá uma olhadinha. Então, pessoal, como ficou combinado aí, para quem tiver com dúvida, né, na verdade nós vamos estar mandando para todos posteriormente, como está fazendo a geração também dos inventários em produto em processo. Mas aí vocês podem ficar tranquilos que qualquer dúvida que vocês tiverem no processo, nós vamos estar auxiliando também, tá? Após a geração do SPED, vocês podem também estar fazendo o fechamento ali do inventário, justamente pelo aquilo que a Fernanda falou, né? Para que vocês tenham um controle, né? Entendam que sim, esse inventário já foi transmitido no PVA, né? E não tem a necessidade de vocês estarem mandando ele novamente ou estar gerando um outro com as mesmas informações. Então aí vocês só alteram a situação aqui, né? E ele vai ficar como fechado. A gente também vai estar respondendo, né, outras dúvidas, né? Então, um período de 5 minutos, vocês podem estar encaminhando que a gente vai continuar respondendo. Aí, se ficar 5 minutos sem responder, aí a gente só confirma se ninguém tem mais nenhuma outra dúvida. Reforçando aqui, né, se alguém tiver mais alguma dúvida, né, pode estar encaminhando ali para a gente no chat. Sobre o inventário dos produtos em processo, nós pretendemos estar fazendo um novo webinar em breve, né, para estar demonstrando também esse processo aqui no sistema. Já que é uma dúvida comum do pessoal, né, e aí vai acabar ajudando bastante vocês, beleza? Mas se vocês tiverem dúvida aqui do bloco H, né, o bloco H é um pouco mais simples que o bloco K. Mas se vocês tiverem dúvida, vocês podem estar perguntando, né, ou do processo ali ficou alguma coisa para trás, vocês podem estar comentando também. Então, pessoal, dê uma olhadinha ali no chat. Ninguém mandou nenhuma dúvida, nós vamos estar encerrando. Mas agradecemos a presença de todos e esperamos que vocês estejam presentes também nos próximos que nós vamos fazer, porque é uma maneira da gente estar conectando, né, o suporte com vocês que estão do outro lado. Igual a Fernanda comentou, né, não é um treinamento,
mas a gente pode estar tirando algumas dúvidas, né, durante esse processo e está demonstrando, né, como que seria o padrão, digamos assim, dos processos aqui no sistema. Então, gostaria de agradecer a presença de todos novamente. Tenham um ótimo dia, né, um ótimo resto de tarde e até logo, pessoal. Na hora de transmitir conhecimento para seu colaborador, a tecnologia é a sua maior aliada. Com ela é possível identificar as necessidades de cada um, a melhor forma de compreensão das informações e, além disso, ela é escalável, customizável e, o melhor de tudo, requer um único investimento. E quem melhor do que a maior empresa de tecnologia da América Latina, presente nos principais segmentos globais de negócio para desenvolver seus projetos? A área de educação empresarial TOTUS possui a fábrica de conteúdos, que integra especialistas em educação corporativa, tecnologia e as últimas tendências em educação. E-learnings, vídeos, realidade virtual, tutoriais e simuladores, workshops. Tudo isso para transformar conhecimento em resultados. TOTUS, Educação Empresarial.